Convido a igreja a abrir as Bíblias. Salmo 92. Glória a Deus. Glória a Deus. Na minha tradução, o título diz o salmista: louva a Deus por amor. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa um som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com teu feito. Exaltarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isso. Brotam os ímpios como a erva e as flores, sem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam iniquidade, mas tu exaltará o meu poder, como o do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco, os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia, Jesus. Mas eu quero enfatizar no 12, que diz assim: o justo florescerá como a palmeira. E eu fui fazer uma pesquisa e eu achei muito interessante essas duas árvores, a palmeira e o cedro. O justo florescerá como a palmeira. A palmeira é uma árvore bem conhecida. E no estudo que eu disse, ela disse que ela é larga em suas vidas. Ou seja, ela vive muito. Ela dá frutos. Algumas florescem e brotam os seus frutos. E o cedro foi o que mais me chamou a atenção. E o Senhor falou tremendamente comigo. O cedro, ele é uma árvore do Líbano, como diz a palavra. E ele é uma árvore que ele leva 3 anos para ter 5 centímetros. 3 anos. Mas só para você conseguir ver 5 centímetros, ele leva 3 anos. Mas as suas raízes têm 1,5 metro.
tem 1,5 metro de raiz. A sua aparência nos 3 iniciantes anos é insignificante. Mas aleluia. Mas as suas raízes já são fortes, né? Aleluia. E as suas raízes são tão fortes que o cedro, ele não necessita dos aspectos exteriores para se desenvolver. Ele não é dependente da chuva. Ao contrário da palmeira. A palmeira, ela tem as raízes curtas. Ela necessita da água. Ela necessita da chuva. O cedro não. Ele consegue sobreviver no deserto, sem chuva. Porque as suas raízes são tão profundas que ela mesmo vai atrás, vai em busca do seu próprio alimento, da sua própria água. Em meio ao solo, dependendo da distância, encontramos rochas, né? Quem estudou ciências aqui, geografia sabe, encontramos rochas. E o cedro, ele é capaz de romper, apertando as rochas ou se desviando delas. Ou seja, as rochas não é um obstáculo para o cedro, né? E ela consegue sobreviver. E ela só consegue brotar a partir do 4º ano. Ela consegue crescer 20 centímetros. Cada ano ela consegue crescer 20 centímetros depois dos 4 anos. Ou seja, passando aquele período, os 3 primeiros períodos, ela tem 5 centímetros, os 3 primeiros anos. Após esses 3 primeiros anos, a cada ano, ela consegue crescer 20 centímetros. E mais interessante, ela consegue sobreviver, ela consegue chegar a 40 metros. E ela consegue viver durante séculos. E o Senhor falou tremendamente comigo acerca do cedro. Porque muitas das vezes a gente nos achamos pequenos, olhamos para o nosso irmão e não vemos muitas das vezes aquilo que aos nossos olhos deveria já ter acontecido, né? A gente olha e fala assim: nossa, ele já tem 2 anos, 3 anos na presença de Deus e eu não vi nada acontecer, né? Mas você não conhece a profundidade, né? A gente não consegue ver a intimidade que ele tem com Deus. A gente não consegue enxergar a qual dimensão Deus tem levado esse irmão, né? E muito interessante essa passagem sobre o cedro. E mais interessante que eu achei também, que ela não precisa do exterior, dos aspectos, né? Pode ter chuva, pode ter sol, pode ter vento, pode ter tempestade, pode vir o que for, ela vai suportar, porque as raízes dela são profundas. Essa árvore, primeiro, ela se fortalece, né? Eu li que quando ela chega em determinada distância do solo freático, nos lençóis, ela é capaz de encontrar as rochas e ali ela se apega às rochas, né? E eu achei muito interessante, porque ao passar dos anos, o que a gente vê, né, trazendo, né, para nossas vidas, é as pessoas se desviando, saindo da presença de Deus, né? E a gente deveria muito aprender com essa árvore,
Porque quanto mais os anos passam, pode vir tempestade, pode vir o que for, nada é capaz de matar ela, de destruir ela ou de derrubar. Por quê? Porque mesmo que tenha as rochas, ela se fortalece, ela se apega à rocha. E a palavra de Deus vai dizer que a nossa rocha, Jesus Cristo de Nazaré, né? Será que estamos nos apegando cada vez mais que passa a rocha que é Jesus, né? Aleluia, Jesus. E vai dizer que mesmo que tenha tempestade, que venha a chuva, que venha a tempestade, nada abala ela, porque ela está com a raiz profunda. Que nós venhamos verdadeiramente nos preocupar com as nossas raízes, né? Fortalecer as nossas raízes, buscando mais a presença de Deus, nos apegando à palavra do Senhor, né? Deixando para trás tudo aquilo que nos impede, né? De crescer, de desenvolver, né? E não venhamos nos preocupar com os olhos alheios, né? Porque o cedro, com 3 anos, ele só tem 5 centímetros. 5 centímetros, né? Não tem flores, não tem folha, não tem nada atraente. Né? E muitas das vezes a gente olha pra gente e a gente não vê, né? E a gente olha pro irmão e não vê. Que não venhamos nos preocupar com isso. Que nos venhamos nos preocupar somente em fortalecer as nossas raízes, somente a nos apegar a Jesus, somente a nos apegar à rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. E a palavra de Deus vai dizer que depois de 40 anos é que o cedro ele vem brotar os frutos. Olha quanto tempo! Muito tempo, muitos anos que ele verdadeiramente ele vai mostrar a aparência, o exterior dele, né? Ou seja, Jesus, a palavra está dizendo aqui que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, né? Que venhamos ser como o cedro. Depois vocês fazem uma pesquisa sobre o cedro que eu fiquei encantada, né? E na pesquisa vai dizer que na nossa Bíblia tem mais de 70 vezes o Senhor falando, a palavra de Deus falando sobre o cedro, nos comparando ao cedro, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, né? A necessidade de sermos fortes, de sermos inabaláveis na presença do Senhor, né? De sermos fortalecidos em Deus, né? Já estamos vivendo os dias maus, né? Cada dia que a gente passa. Ontem eu vi uma notícia sobre uma estátua que colocaram, e tem um pouco falando sobre em Apocalipse. E falta muito pouco para a gente saber quem é o anticristo. Falta muito pouco. Ele já está aí, escondido. Mas ele está aí. Já vem agindo há muito tempo, né? A gente sabe. Então, os dias já são maus. A palavra de Deus tem se cumprido a cada dia, né? Que não venhamos ser como a palmeira. Porque a palmeira, ela floresce. Ela brota os frutos, mas a raiz dela não é profunda. A raiz dela é curta. Qualquer praga é capaz de matar a palmeira. Qualquer pragazinha pode matar a palmeira. Pode enfraquecer ela. Matar o caule. E eu sei disso porque a gente tinha uma palmeira lá em casa que era muito linda. E que um dia deu uma pragazinha bem em cima, assim, no olho. E meu marido abençoado ali comprou um remédio para matar a praga e botou. E não matou a praga. Matou a palmeira. E outra, a praga dela em cima, no olho dela. Aí ele disse assim, tirou algumas folhas e disse, vai vingar porque foi só em cima. Mas não.
E em cima, a praga foi em cima, mas a raiz é tão frágil que acabou apodrecendo toda e não teve jeito. Então, a palmeira, ela vive muito tempo, ela produz frutos, mas ela não tem uma raiz fortalecida, né? Então, ela é uma planta bonita, robusta, né? Todos que passam, desde pequena, ela já é uma planta bonita. Todo mundo que tem palmeira sabe que desde pequenininha ela já é bonita, ela já é vistosa, ela já tem uma aparência atraente, bonita. Então, que viemos mais queremos parecer com cedro, né? Do que com a palmeira. Mas que tenha a sua raiz fortalecida, baseada na palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor. E nesse momento eu quero passar a oportunidade para você, obreiro Gerson, que vai estar fazendo o período de louvor. Você recebe Deus com as palmas. Fique de pé. Não deixe que nós sozinhos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se eu saísse daqui agora, saia regozijado, descobrir uma nova qualidade na irmã. Agora ela é historiadora. Eu vou procurar. Se eu saísse daqui hoje, Deus te abençoe, minha irmã. Esse casal abençoado, né? É como Deus faz, né? Deus tira do mundo, né? E nos transporta. E hoje como muitas vezes acontece comigo, eu estava triste porque aquela luta interna que há dentro de nós. Mas apesar de todas as situações adversas, porque eu não tenho qualquer tipo de problema para falar sobre os meus problemas. Eu não escondo os problemas. Eu sei que a vida do cristão ela tem muitos problemas, uns mais do que outros, né? E essa luta interna que a Bíblia fala, né, sobre a militância entre a carne e o espírito para você não servir a Deus. Eu estava conversando com o diácono Marcos a respeito disso na caminhada, porque se você não tiver desejo e complementando aquilo que ela falou para servir a Deus, você não serve. Você fica prostrado em casa. Mas Deus diz para mim e para você: marche, continue. Nós não podemos ficar paralisados nem estatizados. Então, muitas vezes, vamos usar o nosso tempo livre. Claro que nós precisamos trabalhar, nós precisamos viver a nossa vida lá fora, mas quando nós tivermos a oportunidade de servir a Deus, estar aqui. Porque servir a Deus não é só pregar o evangelho na rua, mas também alimentar aqueles que estão dentro da casa do Senhor. Amém? E se eu saísse daqui agora, com certeza eu já teria recebido a minha porção. Glória a Deus. Eu acho que saiu daí bastante. Vamos adorar a Deus? É o primeiro, pastor. Glória a Deus. Vou colocar minha pesca aqui, porque não tem como gravar tantas canções, né? Glória. Aqui, glória a Deus. Diante do trono, a criação se prostrará aos pés do Rei e Santo Senhor. E sua vida entregou, do pecado nos lavou. No teu seu poder somos vencedores. Assim, e todo ser que respira louve ao Senhor. E em toda minha alma te louvará. Sem subir as mais altas montanhas, ou descer no mais profundo vale, e tudo que há em mim te louvará. E todo ser que respira louve ao Senhor. E em tua minha
minha alma te louvará. Assim, as altas montanhas vão descer no fundo do vale, tudo que há em mim te louvará. Diante do trono, a criação se prostrará aos pés do Rei e Santo. Afinal, Ele é o Criador, é isso mesmo. A sua vida entre o pão e do pecado nos lavou, e pelo seu poder somos vencedores. Você também acredita nisso, meu irmão, irmã? E todo ser que respira louve ao Senhor. Oh, tudo a minha alma te louvará. E assim subir nas altas montanhas, vou descer no mais profundo vale, e tudo que há em mim te louvará. E todo ser que respira louve ao Senhor. Tudo a minha alma te louvará. Assim subir nas altas montanhas, vou descer mais profundo vale, e tudo que há em mim te louva. Todo ser que respira louve a Deus. Aleluia. Em tudo a nossa alma louva a Deus. Assim subir nas altas montanhas, vou descer mais profundo vale, tudo que há em mim te louvará. E todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia. Em tudo a minha alma te louvará. Se subir nas mais altas montanhas, vou descer mais profundo vale, e tudo que há em mim te louvará. Se subir nas mais altas montanhas, vou descer mais profundo vale, e tudo que há em mim te louvará. E tudo que há em mim, aleluia, tudo que em nós devemos louvar e buscar a Deus, porque sabemos que Ele é o único caminho. E tudo que há em mim te louvará. E tudo que há em mim te louvará. Aleluia, aleluia, Deus. Glória a Jesus. Tá chorando porque se você entendeu que cuidaste de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo o que você está passando, me mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. É com você mesmo. E onde eu colocar as mãos, eu vou abençoar. Não chore, não chore, e não chore. Cuida de você, não toque. E levanta. Tem muita gente que te ama. E Deus mandou te dizer a você mesmo que vai acontecer. Deus mandou te amar
que tudo vai passar. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou a minha vida. Lembra de todos os livramentos que você já passou. E nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí eu vou levantar. E onde eu colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, e quem cuida de você não toque, não. Me levanta, e tem muita gente que te ama. Eu vou te dizer que vai acontecer. Deus falou te falar que tudo vai passar. Eu assim, e não chore, e quem cuida de você não morre, não. Me levanta, e tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tudo passa, menos as palavras de Deus. Derraias e amar. Força e vitória. Aleluia. Toraiam laço e amar. Oi. Oxiraba. Oi. Katomash. Bem canora suriema. Deus estás. Glória a Jesus. E todo joelho se dobrará, e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. De novo, todo joelho. E todo joelho se dobrará, e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, pois minha força e vitória tem nome é Jesus. E nada poderá me abalar, e nada poderá me derrotar, e pois minha força e vitória é Jesus. Só existe Jesus, não existe. Não existe mediadores entre Deus e os homens, não existe. Só existe Ele, é o único caminho da porta estreita. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Deus. Eu quero viver tua palavra, me ajude. Eu quero ser cheio do teu Espírito, mas eu te peço, lembra-me mais. De novo, eu quero viver a tua palavra. Eu quero viver tua palavra. Eu quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, lembra-me mais.
e nada poderá me abalar, e nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem nome, é Jesus em seu nome, nada poderá me abalar, e nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Declare assim, comigo assim, me chame por ele, fale dele, chame Jesus, aí dentro de você, fale com ele, Jesus, ele é Jesus, ele é nosso Senhor. Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá. Aleluia, Deus, aleluia, Jesus. Nada poderá me abalar, e nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem nome, é Jesus, nada poderá me abalar, e nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória, 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 Jesus. Eu amo esse louvor. Ele é muito lindo. Aleluia, Jesus. Neste momento eu vou convidar a nossa irmã Joyce, aniversariante da noite, para ela vir aqui na frente cantar um louvor para tirar o desvio oferta, amém? Esse é o Evangelho de Deus com as palmas em nome de Jesus. Salve da igreja com o Pai do Senhor, amém? Amém. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Serei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a paz do meu mestre querido. Não há mais noite a mim, não há guerra, nem o clamor. Verei nos olhos de
mais noite ali não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto em mim. E ali nunca mais verá maldição contra o ali. E naquela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão no seu rosto, verão o seu rosto, e sua testa estará o seu nome. As nações andarão em tua luz, as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, já passa o seu rio. Louvado seja Deus. Além do rio azul. Jesus, estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, eis aqui, Senhor, em nome de Jesus, a contribuição, meu Pai, da tua casa, da tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, neste momento eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Vai, meu Pai, em nome de Jesus, abençoando, meu Pai, poderosamente, Senhor, todos aqueles que dizimaram, que ofertaram, todos aqueles que tiveram coração desejoso, que não tiveram neste dia de hoje, meu Pai, em nome de Jesus. Mas que o Senhor venha entrar com a tua providência, meu Pai, com o teu socorro, Senhor. Vai abrir uma porta de escape, meu Pai, em nome de Jesus, de excelência, meu Pai, para a tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus. Espírito, Senhor Deus, Espírito Santo da verdade, Senhor, vai dando sabedoria, meu Pai, ao teu povo, meu Pai, para administrar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem colocado, meu Pai, em nossas mãos, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus, nessa mesma oração, Senhor, nessa mesma concordância, Deus, em nome de Jesus. Eu oro, intercedo, Deus, em nome de Jesus, pela vida do teu filho, meu Pai, em nome de Jesus.
que vai trazer, meu Pai, a tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, o teu filho já orou, meu Pai, já buscou, Senhor, já fez a parte dele, Deus, em nome de Jesus. Pai, vai assim, meu Pai, neste momento, meu Pai, em nome de Jesus. Abre as comportas do céu, Deus, em nome de Jesus. Abre o leque da revelação, meu Pai, em nome de Jesus. Usa o teu filho, meu Pai, como o Senhor nunca usara antes, meu Pai, em nome de Jesus. Para falar com cada um de nós, meu Pai, em nome de Jesus. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, que necessitamos ouvir, meu Pai. Para que vidas, meu Pai, venham ser libertas, venham ser curadas através da tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, Deus, Espírito Santo da verdade, repreende, meu Pai, toda retaliação, todo levante, toda a fúria do inimigo contra a vida do teu filho, meu Pai. Abençoe e prospere o ministério dele, Deus, em nome de Jesus. Amém. E assim eu agradeço minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Ei, Atos. Glória a Deus. Agora sim. Só da igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria, mais uma vez, estarmos aqui juntos, unidos e reunidos na presença do nosso Deus, para exaltar e glorificar o nome daquele que reina e vive. Amém. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, primeiramente, a missionária Márcia, que me tirou das minhas férias, ao nosso pastor Lucas, o anjo da igreja, pela confiança. O livro que o Senhor colocou em meu coração para esta noite está no livro do profeta Ezequiel, seu capítulo é o 37. Para mim é muito difícil, né, estar trazendo a mensagem, tendo em vista que a plenitude nos últimos tempos tem tido o crescimento, né, dos pregadores desta casa, né? Nós podemos ver que muitos têm sido agraciados, né, com o dom da profecia aqui neste lugar. Profetas estão sendo gerados aqui neste ministério. E mediante essa dificuldade eu sei o qual é a importância de estarmos aqui nesta noite. Glória a Deus. Qual é a importância de estarmos aqui unidos nesta noite. Já fui abençoado com as palavras aqui, com os louvores, com a adoração, mas eu creio que Deus tem uma palavra para mim e para você nesta noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Vou ler sem demora. O título vai dizer que é a visão de um vale de ossos secos. Uma palavra muito conhecida. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava.
E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Pode sentar, dando glórias. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Falando um pouco da bibliografia do profeta Ezequiel, que se conta desde o primeiro ao segundo livro de Ezequiel, fala um pouco que ele veio de uma família sacerdotal. Ou seja, ele foi doutrinado, ele foi criado, ele foi ensinado para ser sacerdote. Mas nós sabemos, glória a Deus, mas nós sabemos bem que podemos fazer planos, projetos, podemos ser criados em um tipo de doutrina a qual nossos pais almejam que nós alcancemos, mas a última palavra sempre vem do Senhor. Nós podemos perceber isso porque ele foi criado para ser sacerdote e não profeta. Mas o Senhor, quando ele tem um propósito na minha e na sua vida, ele zela para cumprir. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. E é exatamente o que acontece. O Senhor aparece a ele e diz que o chamou por profeta. E creio eu que ele no mesmo momento deve ter falado: mas Senhor, eu fui doutrinado não para ser profeta, mas sim sacerdote. Eu fui criado para isso. Mas o Senhor, com certeza, conjecturando eu que a palavra não fala, com certeza o Senhor falou: você pode ter sido criado, mas antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te separei por profeta. Então a palavra de Deus, ela é soberana. Se ela diz que é desse jeito e pronto. E nós sabemos que profeta naqueles dias não se compara aos profetas da nossa geração. Os profetas da nossa geração, a maioria, você vê ser abraçados, você vê ser honrados, ser exaltados, ser admirados, ser até idolatrados. Nós podemos ver isso, mas não era exatamente assim que acontecia naqueles dias. Naqueles dias, os profetas eram muito castigados, até mesmo pelo seu próprio povo. Por quê? Porque o profeta que é profeta não fala aquilo que amassageia o meu e o seu ego. O profeta que é profeta, ele fala aquilo que Deus quer que ele fale. E o Senhor fala a ele que Israel é um povo rebelde. É um povo que muitas vezes se levantaria contra ele. Mas se ele mandou, ele garantiria. Se ele mandou é porque ele iria com ele. Ele estaria com ele. Em nenhum momento ele estaria sozinho. E é exatamente o que acontece. A trajetória deste profeta é, sem dúvida, muito puxada. Ele passa por situações que eu acredito que muitos de nós desistiria na mesma da hora. Na mesma da hora nós sairíamos desse chamado, nós deixaríamos, largaríamos tudo. Porque exatamente acontece isso nos nossos dias. Quando você é profeta, que você fala aquilo que agrada a mim, a você, todos vão te aplaudir. Mas quando você é um profeta, que olha na cara daquele que Deus mandou você falar e fala umas verdades que ele tem que se arrepender, que ele tem que estar
na direção de Deus, com certeza Ele não vai te amar. Com certeza Ele não vai te abraçar. Com certeza Ele não vai falar seu nome. E muitas vezes, muitos profetas têm deixado de pregar em outras igrejas por causa disso. Porque se o profeta é fiel à palavra de Deus, ao que Deus manda, e prega aquilo, eu acredito que muitos pastores não vão aceitar a repreensão. Muitos pastores, por se achar que está lá em cima, que está soberano, que está por cima da carne seca, falando a grosso modo, eles não vão aceitar. E muitos profetas só pregam uma vez só naquela igreja, porque ele não veio ali para fazer a vontade do pastor que está ali, e sim a vontade do sumo pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito difícil, meu evangelista. Nos dias de hoje nós vemos profetas dessa qualidade, que falem a verdade na cara, que chega para você e fala, arrependa-se, que chega para você e fala, se conserte, que chega para você e fala, está errado o que você está fazendo. Hoje nós procuramos muito passar a mão na cabeça. Hoje nós procuramos muito massagear o ego, elogiar, a exaltar o homem. Mas Deus chamou Ezequiel, não foi para esse propósito. E é exatamente o que acontece. Podemos ver que Deus, Ele leva ele àquele local com um único propósito. Deus leva ele em espírito para o vale. E lá, Deus mostra a ele numerosos ossos que estavam ali naquele lugar. Uma bagunça estava ali naquele lugar. Estava tudo espalhado, ossos para tudo quanto é canto. Muitos ossos ali naquele lugar. E o que me chama a atenção é que Deus coloca ele no meio daquele vale. E eu creio que o profeta ele fica parado, porque é uma situação meio complexa, meio difícil de você estar em um local que aparentemente seria um cemitério. Acredito que aconteceu uma batalha ali sangrenta ali naquele lugar, onde pessoas foram dizimadas ali naquele local. E o profeta está ali parado. Mas só que me chama a atenção que a mão que leva o profeta, ela não abandona o profeta. A mão está ali. O dono da mão está ali com ele. Porque a palavra de Deus vai dizer que a própria mão pega o profeta e faz com que ele caminhar. Faz ele caminhar ao redor daqueles ossos. Se Deus te levou para o vale, não é para você ficar parado. Não pense que Deus te colocou no vale para que você venha ficar prostrado. Não. Se Deus ele te levou para o vale, é para você movimentar. E é isso que Deus faz. Deus faz com que ele caminhe em volta daqueles ossos. E o que me chama a atenção é que Deus não manda ele caminhar sobre aqueles ossos. Deus não fala com ele, pode andar, e ele sai pisando naqueles ossos. E é exatamente o que acontece no dia de hoje. Nós vemos nosso irmão que está fraco, está caído, e a primeira coisa que nós fazemos é criticá-lo, dizer que está em pecado, dizer que ele está fazendo algo errado, por isso que está passando por luta, por provação. A primeira coisa que nós fazemos quando Deus leva a gente para que nós presenciemos um vale é pisar no nosso irmão. Sabe por que Ezequiel ele não faz isso? Porque ele sabe que mesmo sendo osso, ele ainda é irmão. Mesmo sendo osso, estando morto ali, ainda é irmão. E é isso que o Senhor me chama a atenção. Ele não, de maneira nenhuma, ele pisa naqueles ossos. E a palavra do Senhor vai dizer que aqueles ossos estavam secos. Mas quando Ezequiel ele caminha ao redor desse vale, ele percebe que aqueles ossos, além de estar seco, ele estava além de seco, eles estavam sequíssimos. Isso denota-se tempo. Imagino eu que essa situação era gerada porque aqueles ossos estavam ali há muito tempo. Ou seja, aqueles ossos representavam Israel. Israel estava nessa situação espiritual, morto espiritualmente há muito tempo. Há muito tempo aquele povo estava morto, porque aquele povo se afastou daquilo que Deus lhe deu por mandamento. Aquele povo começou a trazer idolatrias estranhas. Aquele povo começou a trazer outro tipo de povos para o seu meio, para se misturar. E Deus, Ele é um Deus que zela pelo seu povo. Deus não aceita mistura no meio dos seus. Deus não aceita adoração estranha, fogo estranho no meio da tua igreja. E é exatamente o que acontece.
ele ali naquele vale, ele percebe que aqueles ossos estão secos, não tem jeito. Na visão do profeta ali, não há mais saída para aquele povo. E o Senhor pergunta a ele: filho do homem, é possível esses ossos reviver? E ele, numa sabedoria ali, eu creio que magnífica, ele não ousa dizer que não, Senhor, porque com certeza na visão dele ele ia dizer: não, Senhor, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Esses ossos daqui estão de uma maneira que, se eu pegar aqui, eles esfarelam. Estão muito secos. Não existe vida aqui neste lugar. Ele não se ousa falar isso. Também ele não fala: Senhor, tem jeito. Claro que tem jeito. É só eu profetizar aqui e vai acontecer um mistério aqui. Não. Ele olha e pensa, creio eu, e fala: Senhor, eu sei que eu não estou vendo aqui vida aqui neste lugar, conjecturando eu, mas eu creio que o Senhor sabe. O Senhor sabe se pode ou não esse povo reviver. Ele meio que fala: eu posso estar vendo morte, mas eu confio no dono da vida. Eu posso não estar vendo nada aqui, mas eu creio que o seu Deus que pode todas as coisas. E é exatamente isso que ele faz. Ele passa meio que a responsabilidade para Deus. E Deus aí transfere para ele de volta. Profetiza. E ele profetiza a palavra que o Senhor manda naquele vale. Nos dias de hoje é difícil ver isso. Os profetas de hoje em dia, a maioria, profetizam mais aquilo que a carne diz, né? Porque eu digo a você, eu posso estar vendo meu irmão fraco e posso chegar para ele e dizer: meu irmão, Deus vai tirar você dessa situação, Deus vai te levantar, sem que Deus mandou. Isso é perigoso, porque se foi Deus que colocou ele lá naquele vale, nós podemos presenciar aqui dois tipos de vale nessa passagem. Aquele vale que o povo de Israel, por desobediência, por se rebelar contra Deus, ficaram ali, morreram. E o vale a qual o Senhor levou o próprio profeta. Porque tem uma diferença muito grande. Quando Deus nos leva para o vale, não significa que Ele está nos punindo. Não significa que Ele está fazendo algo para nos entristecer. Mas acredito eu que muitas vezes Deus quer algo de nós, que é um propósito de cada um de nós quando nós somos levados para o vale. E muitos têm se juntado àqueles ossos. Muitos, em vez de profetizar, muitos, em vez de procurar saber qual é a vontade de Deus nesse vale, têm largado a mão, têm parado no meio do caminho, têm se jogado no meio dos ossos. A melancolia deixa entrar no coração. E como representa Israel, nós podemos ver que isso significa que aquele povo, por ter se afastado de Deus e foram levados para o cativeiro babilônico, aquele povo estava desta maneira triste. No livro de Salmos 137, nós podemos ver isso. Nós podemos ver essa passagem que fala: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela. Penduramos as nossas harpas, quanto aqueles que nos levaram cativos, nos pediram uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrassem. Que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas eles respondem: mas como entoaremos cânticos do Senhor em terra estranha? Ou seja, eles estavam tão tristes que a adoração não existia mais no meio do povo de Deus. O povo estava praticamente, como expressa aqui no vale, estavam mortos, se secaram. A esperança que havia no coração do povo tinha acabado. Eles tinham esquecido que a esperança deles estava no Senhor. Mas Deus, como ama aquele povo, como aquele povo é agraciado, Deus, Ele promete restaurar aquele povo. Deus promete trazer à vida aquilo que estava morto.
E é exatamente o que acontece. Aquele homem, ele profetiza ali no meio daquele vale. E começa a juntar osso a seu osso. Cada osso começa o osso estava espalhado, mas cada um foi chegando para o seu lugar. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus, Ele não vai nos dar nervos, não vai nos dar carne sem antes arrumar a bagunça. No vale, Deus, Ele primeiramente, Ele arruma aquilo que está bagunçado, aquilo que está separado, aquilo que está afastado. Primeiramente, o tratamento de Deus com seu povo é esse: é juntar aquilo que está uma bagunça. Deus jamais Ele vai nos dar nada sem antes nos fazer arrumar a bagunça que está na nossa vida, sem antes fazer com que tudo venha estar em ordem. Osso significa estrutura. Se não tiver estrutura, com certeza Deus não irá trazer a vida. Com certeza Deus não irá fazer nada sem que haja estrutura. Devemos aprender isso. Devemos entender isso. Queremos fazer as coisas precipitadamente. Queremos fazer as coisas antecipadamente. Mas Deus, Ele faz tudo na ordem correta. Não adianta Deus criar carne, criar nervo aqui, que sabemos que essa carne, este nervo, não irá se sustentar em pé. Essa carne, este nervo, não irá sozinho conseguir se firmar. É necessário ter primeiro estrutura. E a estrutura aqui foi os ossos que teve que voltar cada um para o seu lugar. A cada um Deus trouxe e foi se juntando. E depois Deus aí faz com que a carne, os nervos, a pele, ela venha começar a crescer. Mas havendo um problema naquele lugar ali. Nós podemos ver que primeiro Deus promete a ele que traria vida, que traria o espírito de volta. O espírito humano. Mas ele percebe que ele fez conforme o Senhor mandou, mas faltava algo. Porque ainda eram cadáveres. Eles estavam mortos. E o Senhor fala: profetiza o espírito. Profetiza. E ele aí, como o Senhor mandou, em obediência ao Senhor, é assim que ele faz. Devemos ser obedientes. Nem sempre devemos falar aquilo que está em nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Devemos sempre estar na direção de Deus. Devemos estar sempre na direção que o Senhor nos coloca, para que não venhamos cair em laços. Porque muitas vezes Deus permite que o nosso irmão passe por aquele vale. Se Deus permite, Ele sabe a hora exata de tirar. É um risco você orar por um irmão que está no vale, sendo que foi o próprio Deus que o colocou lá. Porque quando caímos na mão do nosso Deus, quem pode tirar dela? Quem pode nos tirar da mão do nosso Deus? Ninguém pode. Somente Ele pode tirar. E é exatamente isso que me chama a atenção. Ele profetiza conforme a vontade do Senhor, conforme a palavra de Deus. E do Espírito, Ele pede que venha dos quatro ventos, ou seja, de todos os lados, na totalidade, na plenitude de todos os lados. É que Ele fala que venha o vento a esse Espírito. E os espíritos, o Senhor sopra o próprio Espírito naqueles cadáveres que estão ali. E se levantam ali um exército grande e numeroso. Uma coisa me chamou a atenção aqui nessa passagem, no capítulo 7, ele fala: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Mas peraí. O Senhor fala que, a palavra fala aqui, houve-se um ruído enquanto eu profetizava. E isso aqui me saltou aos olhos, porque nós podemos ver que
ele não profetizou e aconteceu. Foi no momento que ele estava profetizando que o mover se aconteceu naquele lugar. Quem já viu um louvor que fala assim, depois do culto você vai ver. Mas só que aqui não. Aqui o Senhor está dizendo que no momento que você está aqui profetizando, Ele já está agindo lá. No momento que você está aqui glorificando o nome dEle, Ele já está lá agindo. Aonde você está pensando, Senhor, não tem jeito. Senhor, estão mortos. Senhor, eles não querem ouvir a tua voz. E o Senhor lhe trouxe nesse vale para lhe dizer nesta noite: profetiza. Profetiza, que eu não vou esperar o momento que você terminar, que você fechar sua boca, não. No momento que você colocar o seu coração neste pedido, e que você alçar as suas vozes, pedindo a Deus que viva, que tenha vida, onde vocês estão vendo morte, é neste momento que irá acontecer o milagre. O Senhor ele não vai esperar. O Senhor ele não vai deixar para depois. Nessa palavra que o Senhor fala que no momento que ele profetizou, o profeta fala que no momento que ele profetizava, foi no momento, não foi antes, não foi depois. Deus ele sabe o tempo certo, correto para cada coisa. E não devemos de maneira nenhuma a menosprezar, como já fala aqui o nosso irmão. Não podemos de maneira nenhuma pisar naqueles que está caído. Porque Deus, ele ama a cada um. Deus, ele tem um propósito para cada um. Deus, ele sabe exatamente o que fazer na minha e na sua vida. O meu processo não quer dizer que tenha que ser igual ao seu processo que você está passando. A minha limitação não é a sua limitação. A velocidade que você desenvolve não é a mesma velocidade que eu desenvolvo. Porque Deus ele sabe o tempo determinado para todas as coisas. Deus sabe exatamente o que fazer na hora certa. Se nós soubéssemos e aprendêssemos cada vez mais isso, olharíamos mais para o nosso irmão. Olharíamos mais que Deus, ele sabe todas as coisas. Ele entende cada um, cada mente aqui. Como a palavra do Senhor fala, antes mesmo de vocês serem formados no ventre, Deus já tinha um propósito na vida de cada um. Deus já sabia exatamente o que cada um aqui seria. Até os nomes, Deus já sabia quais seriam os nomes de cada um aqui. Só Ele pode saber o que cada um aqui passa, o que cada um aqui enfrenta. E o Senhor nos chama nesta noite para que no meio ao vale, nós profetizemos, porque Ele promete trazer vida para este vale. Ele promete fazer algo sobrenatural neste lugar. Ele promete trazer existência aquilo que você não está vendo, aquilo que você não está crendo com o seu nome, com seus olhos, porque os nossos olhos ele é enganoso. Aqui nós podemos ver uma ação espiritual. Muitas vezes nós esquecemos que existe esse plano espiritual. Estamos presos ao plano material, aos nossos olhos, ao que nós estamos vendo. Mas além deste plano, existe um plano que nós não vemos com nossos olhos. Somente se você estiver no Espírito que você enxerga. Somente se você fechar seus olhos carnais e abrir seus olhos espirituais, você verá o que Deus irá fazer no mundo espiritual. Você verá o que Deus fará na minha e na sua vida. Porque Deus ele é Pai. Deus ele ama os seus filhos. E como um bom Pai, ele quer sempre o melhor para cada um de nós. Glória a Jesus. É difícil muitas vezes acreditar nisso, porque a situação é contrária. Os ventos são contrários.
Muitas vezes nós pensamos que o nosso barco ele vai de fato virar, ele vai afundar. Mas se Deus está no barco, tenha certeza que algo vai acontecer. Coloque nas mãos dele todos os seus problemas nesta noite. Experimente colocar na mão do Senhor tudo aquilo que tem afligido o seu coração. Eu não sei o que você veio aqui nesta noite fazer. Eu não sei o que você está passando. Mas creia somente que Deus, ele sabe de todas as coisas. Nosso Deus, ele vê tudo, porque ele tem um olho como chamas de fogo. Ele tem um olho que ele vê todas as coisas. Não importa onde você esteja. Você pode estar no mais profundo mar. Deus, ele já está lá do seu lado. Não pense que você está sozinho nessa prova, nessa luta. Não pense que Deus te abandonou. Porque ele jamais abandona os seus. Jamais ele abandona. Eu digo isso com propriedade. Porque eu tenho presenciado a presença de Deus em muitas situações a qual eu tenho passado e enfrentado. E isso me fortalece muito. Me alegra muito em saber que eu não estou só. Que nós não estamos sozinhos nessa luta. O final vai ser glorioso para cada um de nós. Porque é melhor o final das coisas do que o meio dela. Eu acredito que no meio dela é luta, é sofrimento, é dor. Mas no final terá vitória para o seu povo. Se coloque de pé nesta noite. Fazer uma oração. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Acredito que Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o coração de cada um aqui presente. Eu creio que se cada um está aqui nesta noite, é porque Deus, ele já tinha traçado este plano. Deus, ele já tinha preparado este dia para que você estivesse aqui nesta noite. Porque ele conhece cada um de nós. Ele é Pai zeloso. Ele é o nosso Deus a quem nós servimos. E ao contrário dos deuses do mundo, ele não está morto. Ele vive. Ele reina. Ele é soberano. Ele é exaltado. Ele é glorificado. Ele é adorado todos os dias, a todo tempo. A palavra do Senhor vai dizer que lá no céu, os anjos que têm incumbência de trazer os louvores, eles são incansáveis na adoração. Eles adoram dia e noite sem parar. E a adoração dele é algo lindo, algo esplêndido que a Bíblia nos relata. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, é incessável, não para. Imagine nós lá também. Imagine nós podermos chegar lá e junto com os anjos também adorá-lo. Eu queria pedir que a igreja também repetisse isso aqui é muito lindo. Eu queria que a igreja também glorificasse o nome do Senhor e dissesse que Ele é santo nesta noite. Que Ele está no nosso meio. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluias. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Espírito Santo de Deus. Glorificado seja o Senhor dos exércitos. Deus Todo-Poderoso. Aqui se encontra a tua igreja, Pai. Aqui se encontra a tua noiva, ó Pai. Eu acredito, meu Senhor, que cada um aqui tem um propósito, ó Deus. Eu acredito, ó Deus, que cada um aqui, meu Pai, tem uma direção a seguir, ó Pai. Mas que as tuas mãos, ó Deus, conduzam os teus filhos, ó Deus. Em cada passo, meu Deus, a qual eles se disporem aí, ó Deus. Em cada passo, meu Senhor, que cada um aqui for, ó Deus, não nos deixe só, Pai. As tuas mãos, ó Pai, que estejam guiando, meu Pai, os passos, ó Deus. Que esteja, meu Pai, projetando os planos, ó Deus. Para que esteja, meu Pai, conforme, meu Senhor, o teu propósito, ó Deus.
conforme a tua vontade, ó Deus. Oh, aleluia, porque nós sabemos, meu Pai, quão horrendo é, meu Pai, nós seguimos a nossa vontade, ó Deus. Assim como Israel estava aqui representado, meu Pai, morto espiritualmente, ó Deus. Nós sabemos, meu Pai, que o salário do pecado é a morte, ó Deus. Nós sabemos, meu Senhor, que se nós não estivermos, meu Pai, centralizado na Tua vontade, ó Deus, com certeza nós não conseguiremos, meu Pai, prosseguir, ó Deus. Porque só o Senhor, ó Deus, é que nos conduz, meu Pai, em pastos verdejantes, ó Deus. Só o Senhor, ó Deus, que nos conduz, meu Pai, a águas tranquilas, meu Pai. Oh, aleluia, louvado seja o Teu santo nome, ó Deus. Dá sabedoria aos Teus servos, meu Pai. Dá entendimento, meu Pai, acerca dos vales, meu Pai, a qual o Senhor veio colocar, meu Deus. Para que eles venham entender, meu Pai, que esse vale não é para parar, meu Deus. Esse vale não é para que estejamos prostrados, ó Deus. Este vale não é para que nós venhamos nos entristecer, ó Deus. Mas este vale é para que nós venhamos caminhar em volta, ó Deus. E para que nós venhamos profetizar neste vale, ó Deus. Oh, aleluia, louvado seja o Teu santo nome, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, na vitória, meu Pai, do Teu povo, da Tua igreja, ó Deus. Nós cremos, meu Pai, que pela Tua palavra, ó Deus, nós venceremos, ó Deus. Que pela Tua palavra, Senhor, seremos mais do que vencedores, ó Deus. Oh, aleluia, louvado seja o Teu santo nome, ó Deus. Vai transformando, meu Pai, o caráter do Teu povo, ó Deus. Vai trazendo, meu Pai, a sabedoria, meu Pai, acerca da Tua vontade, ó Deus. Para que o Teu povo venha estar conforme, meu Pai, os Teus propósitos, ó Deus. Que o Senhor venha estar, meu Pai, sobre a vida de cada um, meu Senhor. Mais uma semana está se iniciando, ó Deus. E nós glorificamos ao Teu santo nome, ó Deus. Porque o Senhor nos conduziu até aqui, ó Deus. E assim o Senhor nos conduzirá, meu Pai, acerca desta semana que está se iniciando, ó Deus. Traz proteção para o lado dos Teus filhos, meu Pai. Traz, meu Pai, oh, aleluia, proteção para os familiares, meu Pai. Para a parentela, meu Pai. Vai livrando de todo acidente, meu Pai. Vai livrando, meu Pai, de toda bala perdida, meu Senhor. Vai livrando, meu Pai, de todo homem mau, de todo homem sanguinário, Senhor. Abre as comportas dos céus, ó Deus, para abençoar o Teu povo, meu Pai. Vai livrando, meu Pai, cada um, meu Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Vai guiando e conduzindo, meu Pai. Vai cada vez mais sendo com os Teus servos, meu Pai. Visita os lares neste momento, ó Deus, aqui representado, meu Pai. Visita cada família, meu Pai. Vai trazendo à vida aquilo que se secou, meu Pai. Aquilo que morreu, meu Pai. Neste momento, ó Deus. Vai restaurando, meu Pai, os lares, as famílias, meu Pai. Os casamentos, meu Pai. Vai restaurando as famílias, meu Pai, neste momento, meu Pai. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor dos exércitos. Louvado seja o santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E glorificado seja a Tua, Deus. Glória, glória, Oh, glória. aleluia, louvado seja Deus. Oh, louvado seja o Teu santo nome, Deus. Agradeço, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor. Agradeço, Senhor, por ter falado comigo através desta palavra, Senhor. Agradeço, Senhor, por o Senhor não me abandonar nos momentos mais difíceis, ó Deus. Por o Senhor sempre estar conosco, ó Deus. Por o Senhor sempre estar nos direcionando, ó Deus, nos Teus caminhos, ó Deus. Oh, louvado seja Tu, ó Senhor. Grande é o Teu santo nome, ó Deus. Agradecemos desde já, meu Pai. E já cremos, meu Senhor, que há vitória para o Teu povo nesta noite. Que há vitória para a Tua igreja nesta noite, meu Deus. E ninguém sairá daqui, meu Pai, sem posse da vitória, meu Deus. Porque a Tua palavra, Deus, ela foi pregada, meu Senhor. E a Tua palavra, ela não volta vazia, meu Deus. Ela não voltará vazia, meu Pai. Antes fará o que lhe apraz, meu Pai. Oh, aleluia, Deus. E creio, Senhor, que há vitória, meu Pai, neste vale, meu Pai. Há vitória para o Teu povo, meu Pai, neste vale, meu Pai. E o Senhor, meu Pai, irá mostrar ao Teu povo que o Senhor é Deus. Unicamente o Senhor levou o profeta ali para provar que o Senhor é Deus. Que o Senhor é o Deus a qual está ali com o povo. A qual não abandonou aquele povo. Oh, louvado seja o Teu santo nome, Deus. Obrigado, meu Pai, por tudo, Deus. Desde já, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor para todas. Aleluia. A missionária Priscila. Amém. Zoe, quando puder, vem aqui em nome de Jesus, deixa Deus te usar, tá certo? Chama aqui nossa adolescente Joyce. Hoje é o dia do seu aniversário. Vamos orar para você aqui agora em nome de Jesus. Deus falou de uma forma tremenda
desde o início do culto. Que Deus continue abençoando a diaconisa Flávia, que nos trouxe este conteúdo que agregou, né, mais conhecimento para enriquecer a nossa espiritualidade. E às vezes somos muito influenciados pelo que vemos, né? Às vezes está pequeno o projeto, está pequeno, tá insignificante o tamanho do cedro, né? Mas as raízes estão lá crescendo. Né? Quando ela chega no tamanho ideal, é porque a raiz está bem fundada. Eu vou estudar um pouco mais sobre isso, né? Muito forte. Deus continue abençoando o Breno Gerson. Cantou até um hino diferente, cara. Ela sai da zona de conforto, olha aí, maravilha, fica arrupiado aqui, glória a Deus. Maravilha, nosso evangelista Jal, que Deus continue te abençoando. Historiador, né? Historiador Jal, maravilha. Enfim, e a nossa irmã aqui, que está deixando aos poucos aí o Espírito de Deus mover a terra, tá certo? Maravilha. Magnífico Deus e eterno Pai, neste culto. Cadê o óleo, meu? Misericórdia. Amém, amém. Neste momento, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, apresentamos, meu Pai, esta criança, meu Deus, esta pré-adolescente, meu Deus. Aleluia, meu Pai. Em tuas mãos, meu Deus. Continue trabalhando, meu Deus, na alma, continue trabalhando no coração, continue trabalhando na mente, continue trabalhando, meu Deus. Aleluia, meu Pai. E comandavás. Repreenda, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Todo mal, meu Pai. Toda retaliação do inferno, meu Deus. Que possa, meu Deus, de fato, tentar, meu Deus, porque não vai conseguir, meu Deus. Tentar impedir o crescimento, meu Deus, ministerial dela, meu Deus. E da sua família, meu Deus. Jal e Flávia, meu Deus. Abençoa esta família, abençoa este lar, meu Deus. Continue abençoando, meu Deus. Continue abrindo as portas, meu Pai. Navadarabia, Kobadavas. Toma os seus acordes vocais, meu Deus. Toma assim, meu Deus. A tua filha, meu Deus, do alto da cabeça até as plantas dos pés, meu Deus. Protege ela e guarda ela de todo mal, meu Deus. De todo homem sanguinário, meu Pai. Enfim, meu Deus. Protege, meu Deus. Acompanha, meu Deus, o desenvolvimento físico, desenvolvimento psíquico, intelectual, espiritual, meu Deus, ministerial, meu Deus. Abençoa, meu Pai. Derrama a sua unção, meu Deus. E comandavás, meu Deus, que o Senhor possa enchê-la com o teu Espírito Santo. Meu Deus, que ela possa falar em outras línguas. Meu Deus, que o Senhor possa batizar ela com o teu Espírito. Pois a tua palavra diz, meu Deus, em Joel, que nos últimos dias, que nos últimos tempos, o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, meu Deus. Ah, meu Pai, aleluia, Senhor. Abençoa, meu Deus. Derrama mais e mais a tua graça, meu Deus, sobre ela, meu Deus. Aleluia, Senhor. Ah, meu Deus, o maior presente, meu Deus, que ela recebe de ti, meu Deus, é o teu Espírito Santo, é a tua unção, é a tua graça, meu Deus, em nome de Jesus. Que ela, meu Deus, aleluia, possa, meu Pai, fazer a diferença onde ela estiver, meu Deus. Onde ela estiver, ela possa fazer diferença no colégio, no trabalho, enfim, meu Deus, que ela possa fazer diferença, meu Deus. É o que te pedimos e te agradecemos com a certeza da vitória. Amém. E graça de uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Maravilha. É assim, quando o Espírito de Deus toma a primazia do culto, nós somos ministrados, nós somos edificados. Amém? Oremos para agradecer por este culto. Em breve teremos culto na sede, está em reforma lá, né? Em breve. Se não começasse sexta-feira, hoje não ia fazer nada, tá vendo? Uma chuva terrível. Mas Deus está dando vitória. Bem, Deus está usando os seus vasos. Como Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo permaneça conosco, agora e sempre. Amém. E graças a Deus.